E neste sábado tem Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Uma vitória pode dar ao time de Jorge Sampaoli a classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Sobre este assunto, eu converso aqui no estúdio do SP Record com o jornalista Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. A gente sabe que nesses últimos treinos tem expectativa, porque Soteldo, um dos grandes destaques aí, está suspenso. Qual a expectativa para agora? Boa noite. Boa noite, Paula. Bem-vinda novamente ao SP Record. O Soteldo é o maior jogador do futebol brasileiro da estatura dele atualmente, né? Ele tem feito um grande campeonato brasileiro, o maior baixinho do futebol brasileiro, diriam alguns. E ele está numa fase tão boa que o Sampaoli precisou fazer 3 testes diferentes para começar a preparar o time para se acostumar sem a presença dele. Essa semana ele trabalhou com o Jean Mota nessa posição. A opção mais natural seria a entrada do Thailson, que é um menino que é da mesma posição, atacante de beirada. E no treino desta sexta-feira, ele testou o Felipe Jonathan, que é um lateral esquerdo, que já jogou no meio de campo, fazendo essa ala ali pelo lado esquerdo. Talvez até pensando no Daniel Alves, que é o jogador do São Paulo mais conhecido aí, né, que tem uma capacidade ofensiva muito grande, talvez para dobrar a marcação com o Jorge ali e segurar um pouco o Daniel Alves. O Sampaoli costuma ser muito enigmático, ele só vai divulgar o time pouco antes da partida, mas foram as opções que ele testou para o lugar do Soteldo, do Jean Mota, o Felipe Jonathan e o Thailson. O Thailson que nesta sexta-feira falou no CT Rei Pelé em coletiva a respeito do jogo, né? Porque afinal de contas, se o Santos vem de vitórias consecutivas, o São Paulo vem de 2 derrotas em casa, uma pequena crise com o técnico lá, o Fernando Diniz, sendo questionado, mas a expectativa no Santos é que, apesar da má fase, o jogo vai ser bem complicado e o Thailson falou, vamos acompanhar. O São Paulo vem um momento complicado, vem de 2 derrotas, né, em casa, mas o clássico é totalmente diferente, né? O time ele vem para ganhar uma confiança, né? Vamos respeitar totalmente o São Paulo, mas a gente vamos estar dentro de casa, então temos que fazer a nossa parte. Falando ainda desse jogo entre Santos e São Paulo, sabemos já, pelo menos foi anunciado, né, que o presidente Jair Bolsonaro deve ir à Vila Belmiro, né, Alex? O Jean Sgarbi estava comentando no começo do jornal, está confirmado, né? A notícia surgiu no meio da semana, lá para quarta-feira, e depois de toda a liberação da agenda do presidente, ele confirmou que viria, como já está aqui no Guarujá, né, para passar o feriado, no Forte dos Andradas, e todo um esquema especial está sendo montado para a ida dele ao estádio. A gente sabe até, ele brincou, né? A gente recebeu o material, ele é palmeirense, ele brincou a última vez que o Palmeiras enfrentou o Santos, perdeu, né? Mas ele já foi a outros estádios, já esteve em jogos do Flamengo, de outros times, tem feito estas aparições em jogos de outras equipes, que não a dele, que é o Palmeiras, né? E vai marcar presença na Vila. A questão é que, como a Vila é um estádio dentro de um bairro, você precisa ter todo um esquema de segurança diferente quando você tem um estádio, por exemplo, cercado por grandes avenidas. Então, como disse o Jean no começo do jornal, a possibilidade é que ele desça em Urico-Mursa de helicóptero e faça esse trajeto de carro, é bem curtinho, entre a Portuguesa Santista e o Santos, e vai acompanhar a partida no camarote do presidente José Carlos Pérez e certamente com um aparato todo preparado para receber a autoridade máxima. Agora, além da visita do presidente Jair Bolsonaro, nós sabemos que a Vila Belmiro vai estar agitada, né? Pode ser que tenha uma manifestação a favor do Sampaoli, Alex, por quê? Pois é, Paulo. Inclusive, a gente tem umas imagens do treino desta sexta-feira. Olha só essa faixa, Fica Sampaoli. Esses meninos aí que confeccionaram essa faixa são os meninos que assistiam os treinos nas árvores no entorno do CT Rei Pelé. A gente já tem as imagens do treinamento de hoje. Por quê? O relacionamento do Jorge Sampaoli com pessoas dentro do Santos não é dos melhores, né? E ele tem muito mercado fora do Brasil. Na Argentina, por exemplo, um amigo me mandou uma mensagem que esta semana se comentou muito do interesse do Boca Juniors em levá-lo o ano que vem para treinar a equipe argentina. E o mercado europeu, as próprias seleções sul-americanas têm muito interesse em contar com o Sampaoli. Ele tem um contrato que vale até o final do ano que vem, mas um acordo que, caso haja um distrato, ele possa sair no final desta temporada. E o torcedor está tentando pegar o Sampaoli pelo emocional, né? Ele gosta muito da cidade, ele surfa, ele joga futevôlei, né? Ele se adaptou super bem à cidade, inclusive, anda com os cachorros ali na Praça do Surfista e tal. Ele se adequou e se integrou bastante à cidade.
e vão tentar pegá-lo pelo lado emocional. O Sim. torcedor fazer esse apelo para que ele fique. Já começou na partida contra o Goiás, vai ter uma grande manifestação a favor do Sampaoli neste sábado. Imagino que esse vai ser um comportamento do torcedor que vai se repetir nos próximos jogos até o final do campeonato. Até porque, pelo que a gente viu ele fazendo esse ano, com o grupo que o Santos tem limitado, ele fez muito. Se ele tiver um pouquinho mais de ajuda da diretoria, alguns reforços pontuais para o ano que vem, ele pode fazer muito mais pelo Santos em 2020. Trabalhou muito bem, né, com o elenco. Reduzido e com jogadores pouco conhecidos, né? Fez um trabalho que chamou a atenção aí inclusive de outros clubes aqui no Brasil, que depois desistiram, né? Porque ele disse que não iria para outro clube no Brasil, mas a Europa e a América Latina sempre de olho no Sampaoli.